Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos, online aqui, não presencialmente, mas com os membros numa reunião mesmo, para a gente poder aprender um pouco mais acerca da ressurreição. A gente tem feito esse estudo acerca da lista descrita em Hebreus sobre doutrinas básicas da fé, doutrinas extremamente importantes, iniciais, para a gente poder estar firme, para a gente poder estar adentrando a assuntos mais complexos, a carne da palavra. Então, a gente já viu aqui acerca da salvação, vai ser um assunto que a gente vai poder retomar também quando esse tema das doutrinas básicas terminarem. A gente vai ver novamente a diferença de uma salvação por obras e de uma salvação pela fé. A gente também estudou sobre a doutrina de batismos e agora chega o momento de a gente poder estar lendo sobre a ressurreição. Também teve outra que eu estava até me esquecendo aqui, que foi a questão da imposição de mãos, a posição de um pastor dentro de uma igreja, como funciona a estrutura de uma igreja. A gente já pôde ver isso tudo até agora. E falta somente 2 assuntos para a gente encerrar essa série, essa coletânea de leite da palavra, que seria então a ressurreição, que a gente vai iniciar hoje, e possivelmente terminar daqui umas 2 semanas. É um assunto um pouquinho mais complexo para a gente falar somente em 1 hora, e depois a gente vai poder aprender também sobre o céu e o inferno. Então, vamos aqui dar início à reunião. Ressurreição. Um futuro almejado, um futuro desejado. E para a gente começar, eu gostaria de ler esse versículo aqui, Isaías 26, versículo 19, que está no Antigo Testamento, mas ainda assim é uma referência à ressurreição, que ainda está para acontecer. Teus homens mortos viverão, juntamente com o meu corpo morto, eles se levantarão. Despertai e cantai, vós que habitais no pó, porque teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra irá expelir os mortos. Então, já nesse versículo aqui, a gente consegue ter um pouco de entendimento do que significa a ressurreição, ou do que a ressurreição se trata. A gente está falando de pessoas que estavam inicialmente mortas, que estavam, de certa forma, dormindo para despertar, então. Essas pessoas que estavam habitando no pó. Esse corpo morto, no caso aqui do próprio Isaías, meu corpo morto, junto com esses outros se levantarão. Então, a gente entra nessa questão da definição da ressurreição. A ressurreição é um substantivo feminino e está associado com ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. E basicamente é o retorno da morte à vida. A própria etimologia da palavra também é muito básica. Eu não achei muita coisa assim, um texto mais mostrando a origem da palavra. O mais próximo que eu achei aqui para poder adicionar um pouco mais a esse estudo seria que veio do latim tardio, resurrectio, do verbo resurgere, subir de novo. Então, mesmo que seja bem curtinho, bem básico, ainda assim já dá para a gente entender. O corpo está subindo de novo. E aqui eu trouxe essa ilustração de uma cigarra passando aí por esse estágio de metamorfose, passando aí de uma ninfa para um adulto. E o que eu gostaria de mostrar com essa ilustração é que a gente vê que essa cigarrinha aí que está saindo da casca antiga, ela é diferente da antiga. Ela tem uma cor diferente. Claro, tem uma casca, né? Ela, quando estava dentro da casca, a coloração também não era exatamente essa mesma, mas de qualquer forma, ela tem asas agora completas, ela tem toda uma estrutura um pouco mais diferente. Então não é a mesma coisa. A cigarra ela tem um corpo quando ela está no estágio de ninfa, depois que ela passa pela metamorfose, ela possui outro corpo, ela consegue voar agora. Ela consegue fazer coisas que anteriormente não conseguia. Isso, de certa forma, é similar com o que a gente já leu aqui acerca do velho homem e do novo homem. Só que quando a gente leu sobre o novo homem e o velho homem, a gente viu sobre uma questão espiritual, o novo homem espiritual,
que nasce de novo em nós quando somos salvos. E quanto ao corpo? Quando é que o nosso corpo vai, usando a expressão, nascer de novo? Quando é que a gente vai ganhar um novo corpo físico? Quando é que a gente vai ser redimido e vai deixar de lado essa casca física de carne e sangue, materiais que a gente tem? É isso que a ressurreição fala. É isso que a ressurreição se trata. É nós, a pessoa que somos hoje, retomando também aqui que a gente falou no início da reunião, que quando a gente vai para o céu, a nossa alma e o nosso espírito se mantêm. A alma está relacionada com personalidade, com memória, com conhecimento, com o nosso eu mesmo, o nosso indivíduo pessoal. Então, isso vai para o céu nesse momento, mas o corpo permanece aqui. E quando chegar a ressurreição, a gente não vai estar nascendo como um bebê em outro lugar do mundo. A nossa alma e o nosso espírito não vão estar sendo reciclados em outro corpo como outra pessoa. E é nisso que a gente vê a principal diferença entre a ressurreição e a reencarnação. São aspectos extremamente contrastantes, são opostos um do outro. E eu trouxe aqui até essa ilustração de um próprio de grupos que acreditam em reencarnação, porque eu acredito que ele é ótimo para demonstrar o que a reencarnação quer dizer e como que é diferente da ressurreição. Mas vamos aqui para alguns pontos fundamentais. Antes de a gente ver essa diferença, vamos para alguns pontos fundamentais da ressurreição. Primeiro ponto, a gente está falando de corpos diferentes, como eu mencionei. A cigarra aqui, ela tem um corpo diferente, com estruturas diferentes do seu estágio anterior, do seu estágio de ninfa. Porém, é a mesma cigarra, não é? A gente não tem aqui 2, 3, 4 cigarras diferentes. É a mesma cigarra que passou de um corpo antigo para um corpo novo. Com as mesmas memórias, com as mesmas experiências. É o mesmo indivíduo. E a ressurreição é da mesma forma. Por mais que a gente vá ganhar um novo corpo que seja diferente do atual, a gente continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas memórias, com a mesma experiência. E é interessante a gente entender também que isso ocorre uma única vez. É mais uma diferença para a reencarnação. A reencarnação ela envolve um ciclo contínuo que virtualmente não tem fim. Depende da corrente religiosa e filosófica que está ensinando essa reencarnação. Ela pode não ter fim ou ela pode ter um fim extremamente distante. Mas a ressurreição acontece uma única vez, onde a gente obtém esse corpo glorificado. A ressurreição, é importante a gente entender também que ela envolve todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Ressurreição envolve tanto os salvos como os ímpios, os justos como os injustos, porém ocorre de maneiras e em momentos diferentes. Os injustos não vão receber um corpo glorificado. Os injustos não vão ter a vida eterna, mas ainda assim eles vão ter uma ressurreição. A gente vai poder ver a diferença dessas duas futuramente aqui no nosso estudo. A gente vai entender também que a ressurreição está envolvendo as recompensas, ou também chamadas de galardões. Qual que é o saldo das nossas boas obras? Qual que é o saldo do tesouro que a gente acumula no reino de Deus? Quando que isso entra em parte? Tirando o fato da gente ser abençoado dia após dia, de Deus nos proteger, a gente vai ver que isso também está associado com esse novo corpo que a gente vai receber. E por fim, de fato, a gente vai ter um novo olhar ao mundo à nossa volta. A gente vai ter um novo estágio de pensamento, uma nova maneira de analisar as coisas, porque a gente não vai ter mais a carne atuando como um filtro ou como um impedimento de bons pensamentos. A gente não vai ter mais uma mentalidade pecaminosa, então vai ser de fato diferente a maneira como a gente vê as coisas. E é um pouco complicado da gente descrever exatamente como vai ser, porque, de novo, no momento atual a gente está com a carne. A gente possui preocupações que são carnais. Mas é importante a gente sempre entender que os pensamentos de Deus são acima dos nossos. A sabedoria dele é acima da nossa.
Então, por mais que certos aspectos na ressurreição pareçam, diferentes, ou a gente possa ficar um pouco receoso sobre como vai ser, a gente tem que entender que Deus sabe o que é melhor para a gente. E as coisas que a gente vai passar no futuro, as coisas que a gente vai vivenciar, vão ser infinitamente melhores do que a gente está passando agora. Incomparável como vai ser a vida quando a gente estiver ressuscitado. Então, tendo isso em mente, vamos fazer a leitura aqui desses 2 breves textos. Primeiro, ressurreição. Jó capítulo 19 descreve também de uma maneira muito interessante a ressurreição. Versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra. E embora depois que meus vermes da pele destruírem este corpo, ainda assim em minha carne eu verei Deus, a quem verei por mim mesmo, e meus olhos o contemplarão, e não outros, embora os meus rins estejam consumidos dentro de mim. Do que Jó está falando? Ele está falando sobre o evento no último dia, no qual mesmo que o corpo dele seja totalmente consumido por vermes, seja totalmente decomposto, ainda assim ele verá Deus. Ele, com os próprios olhos, ele vai contemplar a Deus, não outros olhos. Mesmo que os rins, mesmo que todos os órgãos internos estejam totalmente destruídos. Novamente, essa questão do levantar, novamente. E isso é o completo oposto de reencarnação, que envolve qual conceito? É basicamente como se fosse uma ciclagem do espírito. Nesse caso, também não fazem muita diferenciação entre o espírito e a alma. Então, a gente tem essa parte espiritual, que ela é reciclada com pessoas diferentes, com momentos de vida diferentes, em situações completamente diferentes. Então, aqui a gente tem nessa ilustração essa mulher, inicialmente aqui, aconteceu algum evento, ela morreu. E aí, de repente, ela nasce como um bebê, como um homem, ela cresce, ela tem a vida dela como homem. Aí esse homem morre, aí ele nasce em outro momento, em outro local, é um soldado, ele morre, ele se torna aqui um escritor, ele morre, ele se torna novamente uma mulher, aqui uma rainha, aí morre e se torna aqui um outro tipo de mulher, e vai tendo, nessa situação, ambientes diferentes que ele passa, sendo pessoas diferentes, em períodos de época diferentes. O Espiritismo é um dos maiores grupos religiosos que ensina reencarnação aqui no Brasil. É totalmente antibíblico. É totalmente contrário à palavra de Deus. Não tem como a gente conciliar a ressurreição com reencarnação. Se a gente acredita em reencarnação, céu e inferno não existem. Fica sem nenhum significado, porque a pessoa fica nesse looping, nesse ciclo contínuo de melhoramento. Ela estava com uma vida ruim, agora ela está com a vida um pouco melhor. Aí se a pessoa, hoje em dia, ela é cega porque na vida passada ela foi uma pessoa muito ruim, ela cegou alguém, então ela está pagando pelos erros dela nessa outra reencarnação dela. Então não existe mais céu e inferno. Não vou entrar muito nos detalhes acerca de cada falsa doutrina que isso gera acerca da reencarnação, mas o ponto principal que eu gostaria de trazer aqui é entender que é muito diferente de ressurreição, não tem como conciliar e é uma heresia condenável. Não tem como a pessoa ser salva se ela acredita em reencarnação. A primeira coisa que a gente fala no Evangelho é que o salário do pecado é a morte. É que a consequência do pecado é o inferno. Se a pessoa não acredita em inferno, se a única consequência dos pecados dela for reencarnar como uma pessoa diferente em outro lugar, com uma vida um pouco mais ruim, então tudo perde o significado. E aqui, só para a gente encerrar então a definição de reencarnação. Reencarnação, também conhecido como renascimento, é um conceito filosófico ou religioso de que a essência não física de um ser vivo inicia uma nova vida em uma forma física ou corpo diferente após a morte biológica. Então, só em último momento aqui, vamos comparar as duas ilustrações. Uma cigarra, a mesma cigarra que passa de um corpo diferente para um novo, que se levanta novamente, ressurreição. Uma pessoa que é uma mulher, morre, nasce um homem, morre, nasce outro homem, morre, nasce outra mulher, reencarnação. Pessoas diferentes com a mesma essência não física.
Ok, tendo entendido isso, qual que é outra coisa muito importante a gente entender aqui sobre a ressurreição? Foi até perguntado no início da reunião em que livro da Bíblia a gente pode aprender sobre a ressurreição, a gente pode ler acerca desse assunto. E é um tema recorrente em diversos livros, especialmente em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas também há outras referências pela Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15 é um capítulo específico só para a ressurreição. Não é à toa que a gente vai estar dando muita atenção para ele aqui nesse estudo. E o que eu gostaria de chamar a atenção também é que existem dois momentos, dois paralelos em que a palavra ressurreição é utilizada. Um é num contexto de extensão do tempo de vida num sentido temporário. Vamos supor que uma pessoa vai para um hospital. E isso, em muitas mídias que mostram séries com hospitais e com médicos, demonstra isso. A pessoa, ela chega no estado como se ela já estivesse morta já. Mas aí o médico consegue fazer uma operação, a pessoa ressuscitou a pessoa. Então, a pessoa que inicialmente se achava que estava morta, ela, na verdade, não estava morta. Na verdade, ela viveu mais um pouco. Na verdade, ela teve o seu período de vida estendido. Existe um contexto da ressurreição que envolve isso. Uma pessoa que morreu, ela pega e volta a viver por um pouco mais de tempo. Ela não vive para sempre nesse tipo de ressurreição, vamos dizer assim. Porque eu mesmo disse que a ressurreição acontece uma única vez. Mas essa única vez é a que envolve o corpo glorificado. Vamos então ler João capítulo 11 e Mateus capítulo 27 para a gente entender como é essa ressurreição temporária. João capítulo 11, versículo 23. A gente tem aqui em João capítulo 11 um evento onde Lázaro, irmão de Marta, morre. E Marta estava muito triste. Os conhecidos de Lázaro estavam muito tristes por conta desse acontecimento. E eles ainda não sabiam que o milagre estava para acontecer. Então Jesus pega e diz para Marta. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Olha que legal. Em João capítulo 1 a gente já tem esses dois contextos, esses dois paralelos diferentes que envolvem a ressurreição. Jesus fala essa ressurreição que Lázaro passaria, e Marta fala, não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ou seja, eu sei que ele vai passar por essa transformação que vai envolver o corpo glorificado. Mas Jesus estava falando de outra ressurreição. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Então a gente vê que no capítulo 11 há tanto essa menção da ressurreição do último dia, como também Lázaro volta à vida. Ele estava enterrado, ele estava com essas faixas em seu corpo, e ele sai. Então, ele vive mais do que ele viveria anteriormente. E a gente vê que é com o mesmo corpo, é a mesma pessoa, é Lázaro. Literalmente, Lázaro, que estava morto, voltou a viver. Mateus capítulo 27 é também outro exemplo disso. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então aqui a gente está vendo esse momento onde ocorreu a morte de Cristo na cruz. A partir desse momento, a gente tem algo muito interessante que ocorre, no qual os sepulcros se abrem e esses filhos de Deus
esses santos do Antigo Testamento que estavam mortos, no qual os corpos estavam enterrados, viveram novamente, se levantaram, saíram dos sepulcros. E isso aconteceu por um tempo que não era para sempre, né? O tempo temporário ia ficar muito redundante. Isso, tanto como Lázaro, como também essas pessoas, eles não estão vivos até hoje. Isso é o que eu gostaria de dizer. Os corpos deles não foram arrebatados para o céu, que é o que a gente vai ver que acontece na ressurreição permanente. Essas pessoas tiveram uma extensão no seu período de vida. Elas andaram um pouco aqui na Terra e morreram fisicamente mais uma vez. E como isso é diferente da transformação no corpo glorificado? Hebreus capítulo 9 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. Então a gente vê que existe uma morte e um julgamento associado com essa morte que acontece só uma vez. Um ótimo versículo para demonstrar que a reencarnação não é bíblica. Ou a pessoa vai para o céu depois da morte dela, ou a pessoa vai para o inferno. E 1 Coríntios capítulo 15 também fala acerca dessa ordem de ressurreição que aconteceria. Versículo 20. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder, porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte. Lázaro voltou à vida antes ou depois da ressurreição de Cristo? Antes. Cristo ainda estava aqui em sua ministração física na terra. Mas Cristo é chamado da primícia, o primeiro da ressurreição. Por quê? Porque Cristo ressuscitou com o corpo glorificado. Lázaro não. Esses santos que estavam dormindo, de novo, essa questão do dormir está associado com o fato de que um dia a gente vai ressuscitar, de que um dia a gente vai levantar. Não é um estado de dormência da alma e do espírito. Nossa alma e nosso espírito não ficam presos no nosso corpo até o dia da ressurreição. Eles vão para o céu. Lázaro, quando ele morreu, o seu corpo ficou no sepulcro, a sua alma e o seu espírito foram para o céu. Ele estava com Deus. Mas chegou um momento onde ele retornou para a terra. Isso acontece com Moisés e Elias, isso acontece também com outros milagres pela Bíblia, onde pessoas que estavam mortas voltam a viver temporariamente. Mas vai chegar esse momento onde todas as pessoas que acreditam em Cristo, todas as pessoas que são de Cristo na sua vinda, vão passar por essa ressurreição, vão receber esse corpo glorificado de uma maneira permanente. Isso vai envolver a gente. Cristo ainda não veio e a gente é de Cristo. Então, quando ele vir, a gente vai ser participante dessa ressurreição. Então, antes da gente passar para o próximo ponto, quantas ressurreições permanentes a gente tem? 3. A primeira que envolveu Cristo, ele é o primeiro fruto da ressurreição. Qual é a segunda? Vai envolver todas as pessoas que acreditam em Cristo até o momento de sua segunda vinda. Quando Cristo aparecer no céu, todo mundo que acredita nele, todas essas pessoas que morreram e acreditavam em Cristo, antes dele vir, vão ressuscitar. Vão receber um novo corpo e vão estar com Cristo para sempre. Isso envolve a gente, isso vai envolver Lázaro, isso vai envolver esses santos, isso vai envolver Jó, isso vai envolver Isaías, todo mundo que a gente leu até agora vai estar envolvendo. Cada pessoa da Bíblia que já se passou vai estar envolvendo. E existe essa última ressurreição, essa terceira. Por que ela é depois de todos esses eventos? Existem pessoas que vão acreditar em Cristo depois que ele estiver vindo pela segunda vez.
E todos esses bebês que nascerem e todas essas pessoas que foram salvas, elas vão ressuscitar instantaneamente depois que acreditarem em Cristo? Não. Elas vão continuar morrendo indo para o céu, mas a ressurreição de fato delas mesmo só acontece depois do reino de 1000 anos de Cristo. Vejamos então a bênção da gente ser salvo hoje. Muitas pessoas ficam com isso. Se eu posso ser salvo então só pela fé, eu não preciso acreditar agora. Essa mentalidade é extremamente perigosa porque, primeiro, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer mais tarde, nesse mesmo dia. Não tem como a gente dizer se a gente vai estar vivo, se a gente vai estar bem, se a gente vai morrer. Não tem. Ninguém tem controle sobre isso. Ninguém sabe do dia da morte. E outro problema muito grande é que, vamos supor que Cristo retorne daqui 3 anos. E a gente tem uma pessoa que ouviu o Evangelho, mas não acreditou. Cristo aparece no céu, arrebata todo mundo que acreditava nele, e essa pessoa fala, nossa, é tudo verdade mesmo, nossa, eu lembrei do Evangelho que foi pregado, eu acredito agora. Essa pessoa não vai ter parte nesse arrebatamento. Essa pessoa não vai ter parte nessa ressurreição no reino de 1000 anos de Cristo. Ela vai para o céu? Vai. Ela vai ter paz? Vai. E vai chegar um momento onde ela vai receber um corpo glorificado. Mas vejamos que o quanto de tempo que ela vai ter que esperar. O quanto de bênçãos que ela perderia por conta que ela escolheu não acreditar na primeira oportunidade que ela teve. É um ponto importante a gente entender também. Muito confortante para a gente e, de certa forma, desconfortante para quem já ouviu o Evangelho, mas ainda não acreditou. Eles podem perder essa grande oportunidade de reinar com Cristo. Falando então de Jesus, vamos aprender sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição mais importante de todas. Não somente porque ela permite que nós sejamos ressuscitados, mas porque ela também foi a primeira. Então, quando a gente aprende sobre a ressurreição de Cristo, a gente consegue aprender também sobre como vai ser a nossa própria ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes, e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardares na memória o que vos preguei, se não crestes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao 3º dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas, no caso Pedro, e então pelos 12, os 12 apóstolos. Após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até hoje, mas alguns já dormem. O que significa dormir? Uma pessoa salva que morreu fisicamente. O corpo está dormente, mas a alma, mas o espírito está no céu. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. E por último, de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido. Quem foi a última pessoa a ver Cristo? O apóstolo Paulo. Último de todos. Se alguém aparece hoje, em 2022, dizendo eu vi Cristo, é uma mentira. Não existem mais apóstolos. Para ser um apóstolo, precisa ter esse contato, essa experiência de presenciar Cristo ressuscitado. Pedro era um apóstolo, os 12 eram, Tiago era, todos esses outros 500 irmãos possivelmente eram apóstolos. Não era exatamente o único requerimento só ter visto Cristo ressuscitado, mas era um dos muito importantes. E o último apóstolo de todos foi Paulo. Não há mais apóstolos no dia atual. Então, novamente, o que envolve a ressurreição de Cristo? O fato que ele morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou no 3º dia. Mateus capítulo 12 nos informa também sobre outra coisa que Cristo teve que passar antes de sua ressurreição. Porque quando Cristo morreu, para onde que ele foi? Ele foi para o céu, em sua alma e espírito.
ele permaneceu dormente em seu corpo físico? Cristo morreu pelos nossos pecados. A consequência, o salário do pecado, não é somente a morte física, mas também é o inferno. Mas também é a dor e sofrimento no fogo do inferno. E Cristo passou por isso também. Então, depois que ele morreu na cruz, ele não terminou de pagar pelos nossos erros. O seu corpo foi sepultado e a sua alma foi para o inferno. Mateus capítulo 12 diz: Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera procura um sinal. Não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. O inferno está no coração da terra. No centro, no núcleo da terra, a gente tem o inferno. E vejamos qual comparação foi feita. Jonas, que estava no ventre da baleia, passando por grandes dores, só de imaginar no ácido estomacal dessa baleia, em toda a pressão que o corpo dele estava passando, por estar em grandes profundezas, na água e nos alimentos que a baleia estava ingerindo. É terrível a sensação que Jonas estava passando. Então Cristo passou por algo ainda pior. O simbolismo de Jonas dentro do ventre da baleia foi que Cristo passaria esse período de tempo dentro do inferno, sofrendo por nós no inferno. E Atos capítulo 2 descreve e explica que Cristo não ficou morto, não permaneceu somente em seu sepulcro, mas que ele ressuscitou, que ele voltou à vida. Atos capítulo 2, falando aqui de Davi, ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne, o seu corpo físico, viu a corrupção. O corpo de Cristo, nesses 3 dias e 3 noites, ele não foi decomposto. Ele não foi corrompido. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Depois de Cristo ressuscitar, depois de Cristo aparecer para os apóstolos, ele subiu à destra do Pai. Ele ascendeu novamente para o céu. Então, uma breve recapitulação. Cristo nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida perfeita aqui na terra, pagou pelos nossos pecados na cruz, morreu na cruz, foi sepultado por 3 dias e 3 noites, a sua alma foi para o inferno e depois ele ressuscitou. O seu corpo não foi encontrado, ele voltou tanto espiritualmente quanto fisicamente, e depois de aparecer para os apóstolos, ele ascendeu ao céu. É importante demais a gente ter isso em mente. Porque tem pessoas que dizem que Cristo voltou só em espírito, que o corpo de Cristo sumiu, que o corpo de Cristo desapareceu, mas ele não voltou em corpo, ele não ressuscitou em corpo. Isso é uma heresia muito forte. Parte do evangelho é justamente que Cristo ressuscitou. Não tem como a pessoa ser salva se ela não acredita na ressurreição de Cristo, se ela não acredita que Cristo morreu pelos pecados dela, ou se ela pensa que Cristo está até hoje no inferno, que Cristo não voltou. Isso é uma parte essencial da nossa esperança, porque assim como Cristo voltou dos mortos, ele nos dá a esperança de que mesmo que nós morramos fisicamente, também vamos poder viver através dele. E se ele não voltou, nós não vamos voltar. Se ele não viveu, nós não vivemos. É como se fosse tudo uma enganação, tudo uma promessa vazia. É essencial que Cristo tenha ressuscitado. É um ponto central do cristianismo. Lucas capítulo 24 diz: E enquanto eles falavam isso, aqui a gente tem os apóstolos que
estavam nesse momento reunidos, depois da crucificação de Cristo, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? É interessante que Cristo já tinha falado várias vezes que ele ia morrer e ressuscitar. Mas esse momento foi de uma emoção tão grande que os apóstolos ficaram espantados. Poxa, Cristo morreu, mas a gente está vendo ele aqui, isso é um espírito. Olha o que Cristo diz: olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Cristo foi pregado na cruz. Ele tinha buracos em suas mãos, buracos em seus pés, por conta dos pregos no qual ele estava fixado na cruz. É o corpo dele físico, ele voltou também. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E eles, ainda não crendo, por causa da alegria e admiração, disse-lhes: tendes aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. Então não somente ele mostrou o corpo dele físico, mas ele ainda comeu. O que a gente aprende com isso? Na ressurreição a gente vai receber um corpo mesmo. O espírito é diferente do físico. Um espírito, ele não é algo material. Nesse momento a nossa alma vai para o céu quando a gente morre. Mas vai chegar uma hora, a segunda ressurreição, né? A primeira foi Cristo, então a segunda ressurreição que vai envolver a gente, onde o nosso espírito, a nossa alma, vai novamente se reunir a um corpo. Mas não vai ser um corpo corruptível. Não vai ser um corpo falho. Vai ser um corpo glorificado. E a partir desse momento, nunca mais vai acontecer uma separação. Tendo isso em mente, vejamos então como a morte de Cristo nos trouxe a vida. Romanos capítulo 6 diz: não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Então vejamos que quando a gente crê em Cristo, quando a gente confia em Cristo, é como se o nosso corpo tivesse sido crucificado com ele. É como se, no quesito nos olhos de Deus, é como se o que Cristo fez fosse equivalente para toda pessoa que nele crê. Então a gente não precisa passar por isso literalmente. É como se a gente tivesse passado com Cristo. A gente foi participante com ele por conta desse sacrifício que ele fez. E aqui Romanos 6 nos diz uma coisa muito importante acerca do velho homem e do novo homem. Se o nosso velho homem foi crucificado com ele, por que a gente vai continuar andando no velho homem? Por que a gente vai continuar servindo o velho homem? A gente deve buscar, é muito importante, é da vontade de Deus que nós andemos de acordo com a sua palavra, que nós façamos boas obras, que nós caminhemos no novo homem. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Cristo morreu uma vez por todos nós. Ele não morre novamente. Seu sacrifício aconteceu uma vez. Nós que cremos Cristo, temos a vida eterna no momento que a gente crê. Independente se a gente caminha com o novo homem ou com o velho homem. Muito melhor é que caminhemos com o novo homem.
Mas o sacrifício de Cristo é suficiente para pagar qualquer pecado, qualquer iniquidade que a gente já fez. Mesmo que a gente viva uma vida inteira caminhando como velho homem. Mesmo que a gente haja como se a gente ainda fosse servo do pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz: porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Quer estejamos firmes, esperando por Cristo, vigiando, estando enraizados em Sua palavra, ou quer estejamos dormindo, estejamos despreocupados, estejamos pecando, ainda assim vamos viver juntamente com Ele. A salvação não é baseada na quantidade de boas ações que a gente faz. Em nenhum momento é assim, e em nenhum momento vai ser. Eu digo isso porque recentemente tive contato com muitas pessoas que fazem parte da Assembleia de Deus, e uma coisa grande dentre as doutrinas deles é que você pode perder a salvação. E Romanos 6 foi um capítulo utilizado. Viu? Cristo quer que a gente não sirva mais o pecado. Isso quer dizer que se você serve o pecado, então você não é salvo. Isso é uma mentira. Independente se a gente vigia ou dorme, vamos viver com Cristo. Salvação traz vida eterna. Não a vida que depende das suas obras. Não a vida que pode ser perdida. E outro ponto muito importante para a gente compreender também é que, é o que eu mencionei, que se a ressurreição não acontece, então toda a nossa fé é nula. Então toda a nossa esperança é temporária. Ela só, a gente acha que vai ser assim, chega lá e não é. É uma enganação. Versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 15 diz: ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Se Cristo não voltou dos mortos, por que a gente está fazendo aqui agora? Por que a gente está lendo a Bíblia? Por que a gente está esperando, crendo em Cristo? Tudo seria vão. Todo cristianismo seria uma piada se Cristo não tivesse ressuscitado. Sim, e somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda estáis nos vossos pecados. Se Cristo não morreu, se Cristo não voltou da morte depois de ser crucificado por nossos erros, depois de ir para o inferno por nossos pecados, Ele não pagou a nossa dívida completamente. A gente ainda teria que pagar pelos nossos erros. A gente ainda teria que ir para o inferno. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Todas essas pessoas que morreram confiando que iriam para o céu estão no inferno, se Cristo não ressuscitou. Se apenas nesta vida temos esperança de Cristo, se a nossa única vida é essa aqui na Terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que a gente está fazendo aqui? Se a nossa vida é algo como um vapor, se a nossa vida passa com estalar de dedos, qual que é o propósito da gente estar aqui? Mas na realidade, a vida não é só o que a gente experiencia aqui. Não é só o que a gente passa aqui materialmente, fisicamente. Existe uma vida após a morte. Existe uma esperança no qual a gente pode confiar. Isso tudo acontece por conta da ressurreição de Cristo. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, Adão, Eva comendo fruto, a morte entrando no mundo, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Então, chegando perto aqui do nosso encerramento e da finalização da nossa reunião, eu vou só encerrar a primeira parte da gravação para não ocorrer nenhum problema com o aplicativo e a gente inicia a finalização da gravação.